Boa noite a todos. É com grande prazer que nós estamos aqui hoje, recebendo mais um episódio do programa Comunicando ODS. Nesse episódio, estaremos trazendo os temas água potável e saneamento, e energia acessível e limpa, né? Os ODS 6 e 7. Cabe, assim, sempre a gente colocar, gente, que nós aqui no PMI, né, temos uma meta ambiciosa no nosso planejamento estratégico, né, que é expandir a nossa comunidade e, coletivamente, multiplicar o nosso impacto no mundo. Nesse sentido, nós nos comprometemos com a ONU e entregar mais de 100 mil horas de serviço de apoio voluntário aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, esse programa nosso aqui no PMI-DF é um pedacinho, né, da nossa campanha Horas para o Impacto, né, como um todo. E nós, como um dos 15 capítulos aqui do Brasil, trouxemos esse programa esse ano, onde a gente vem buscando levar a comunidade os 17 objetivos compromissados até o ano 23, né? E 2030, né? O objetivo era 2030. E, assim, cada dia eu tenho mais certeza de que nosso corpo de voluntários aqui no PMI sempre tem um destaque. Então, é presente no corpo, na alma do nosso corpo de voluntariado, comprometimento, competência e consciência social. Então, a gente sempre tem buscado trazer temas que levem isso, né? A gente quer muito mais do que só levar conhecimento à nossa comunidade, mas levar um conhecimento que permita a consciência coletiva do exercício de cidadania e comprometimento com a sustentabilidade, né? Então, é com grande prazer que hoje estamos aqui recebendo a Ana Luísa Mayumi. Muito obrigada pela sua parceria, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Hoje contamos com a Ariela, que vai atuar como moderadora no nosso evento. Ela é voluntária aqui também no capítulo. Como todos sabem, nós somos todos voluntários. No PMI, nós não temos corpo de funcionários, todos são voluntários. Então, é com grande prazer que eu passo a palavra para as meninas começarem o nosso evento. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Eu acredito que vai ser, assim, um grande aprendizado. Tá? Eu sou suspeita, eu estava comentando com a Ana e com a Cristina sobre o meu envolvimento com o ODS 6, principalmente. Né? Venho dessa área, da área de saneamento. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu consegui entrar para ser moderadora desse evento. Bom, a Ana Luísa, eu vou fazer uma breve apresentação dela, tá? Ela é... Deixa eu achar aqui, gente, porque de cabeça a gente não lembra de tudo. Eu perdi, gente. Não briguem comigo, me desculpem. Bom, eu vou dar andamento. Bom, a Ana, eu sei que ela vem da Litro de Luz, vai nos trazer várias, não só uma, né, mas vários modelos de como a gente pode ser mais sustentável e também trazer essa qualidade, né? A qualidade tanto de saneamento quanto a questão da energia, que é o ODS 7, né? O que a Agenda 2030 prega, né? É um mundo melhor para todos. A gente, né, vem seguindo, vem dos outros ODS que a gente já teve aqui no capítulo, né? Então, assim, isso é muito legal.
né? Você vê que tem uma agenda e muita gente envolvida nisso daí. Então, combinando com vocês, ela vai fazer a apresentação, tá? Já nós vamos pegar, se vocês quiserem deixar no chat as perguntas, ou então lá no final, se vocês levantarem a mão, ela vai fazendo, a gente vai fazendo as perguntas, mas isso já no final da apresentação. Então, guardem aí para vocês as perguntas, ou então já coloquem no chat, e no final eu vou passando para a Ana. Ana, com você. Oi, gente. Muito obrigada por esse convite. Eu não sei se está dando para ouvir, mas minha cachorra quer participar, ela está latindo. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre o Litro. Eu também sou voluntária do Litro de Luz desde 2018. Daí falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou consultora de sustentabilidade da For Future, que é uma consultoria que está baseada principalmente em São Paulo, mas a gente atua no Brasil todo. E sou voluntária do Litro, nas minhas horas vagas e não vagas, às vezes. Atualmente, eu sou líder de célula. O que isso quer dizer? O Litro, vocês vão ver mais para frente, mas eu coordeno as atividades de São Paulo. Estou já há quase 2 anos e meio nesse cargo, e no meio desse mês eu vou trocar com a minha sucessora, então estou muito feliz que esse ciclo está acabando, foi um ciclo muito bom, mas também pronta para novas atividades aí dentro do Litro. Então, eu vou... e daí eu falo litro, mas é litro de luz, litro é como a gente chama carinhosamente. Então, eu vou começar aqui, compartilhando minha tela. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Então, eu vou... Estão vendo? Tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu sei que vocês já devem ter ouvido nas outras palestras o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas eu vou fazer uma breve introdução, né? Então, como vocês falaram, ele faz parte da Agenda 2030, né, das Nações Unidas, que foi acordado lá em 2015, e são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses 17 objetivos, eles derivam ali dos direitos humanos. Então, eles vêm desde equidade, né, eles passam pelo sustento, eles passam pelos nossos recursos e pela paz. Então, eles se desdobram em 169 metas. E a gente, às vezes, fica muito apegado ao que o objetivo fala no nome dele, né? Então, saneamento, a gente vai falar hoje de saneamento, água potável, saneamento, energia limpa e acessível. Mas ali nas metas, eles trazem muitas informações para a gente também. Então, a gente sempre tem que olhar para aquilo e entender o que as metas estão trazendo, porque elas realmente trazem muitas informações. Então, a gente está falando do 6º objetivo, né? Que é água potável e saneamento. Ixi. Ficou escuro, né? Ficou, tá carregando. Agora Ixi. tem um probleminha no seu arquivo. Vamos recarregar. Pronto, acho que agora sim. Mas está na tela menor. Tô abrindo aqui. Não está no modo apresentação. Isso. Aqui, agora foi. Agora foi. Tá. Então, o que o ODS 6 fala pra gente, né? Então, ele fala de acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos, né? Ele também fala muito, quando a gente fala de saneamento, a gente pensa muito nesse saneamento das cidades grandes, né? Mas, às vezes, a gente esquece de tratamento de esgoto, tratamento de água, mas às vezes a gente esquece, por exemplo, que as pessoas, às vezes, não é que elas não têm o esgoto tratado, mas será que elas têm acesso a um banheiro,
a uma pia. Então, a gente, né, fala de saneamento e higiene adequados, né? Que o segundo, né? Acabar com a defecação em céu aberto. Então, tem muito de entender como isso se aplica no dia a dia, né? A gente fala muito de água potável, mas a gente entende, né, o que é água potável. Para a gente que vive na cidade, é a gente ter água limpa na torneira. Mas a gente tem aqui, né, um dos objetivos que é até 2020, 2 anos atrás, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Então, eles são muito... Eles são bem, como falar, agressivos, eles querem realmente acabar com todas essas desigualdades, então eles são bem ambiciosos, assim, e às vezes a gente fica meio assustado com essa ambição, mas realmente eles, mesmo desde lá dos objetivos do milênio, né, você vê avanços significativos por causa dessa ambição tão grande dos ODS. E falando um pouquinho, né, de um exemplo de um negócio, de um projeto ligado a esse ODS, eu encontrei um que chama SANA, Saneamento que Vai Além. Eu confesso que se vocês tiverem muitas perguntas sobre esse projeto, eu não vou saber falar exatamente, mas esse é um projeto de uma engenheira ambiental que eu sigo no Instagram, que ela chama Aline Matuja. Esqueci o nome dela agora, desculpa. Mas é muito legal, chama Somos Sana no Instagram, então se vocês quiserem ir lá buscar também, fiquem à vontade. E aqui eles falam de banheiro, então lembra que a gente falou ali que o segundo objetivo, a segunda meta ali do objetivo do desenvolvimento sustentável 6, ele fala de defecação em céu aberto. Então, aqui ela traz a pergunta, né? Como você viveria se você não tivesse um banheiro na sua casa? Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente, quando tá na estrada, tá muito apertado, para ali no ladinho. Acho que agora é mais. Quando eu era pequena, a gente fazia mais isso. Agora tem bastante parada aí na estrada, mas... e tinha que fazer xixi agachadinho ali do lado, né? Imagina fazer isso todos os dias, todas as vezes que a gente vai ao banheiro. Então, elas miram, né? Elas focam em mulheres. Então, a gente tem que aproximadamente 1,6 milhões de mulheres vivem sem banheiro em casa. É muita gente. Então, elas promovem a construção de banheiro para mulheres que não têm em casa ou no trabalho. E são sistemas ecológicos de baixo custo para o saneamento saudável. Então, depois vocês vão ver que tem algumas similaridades com o litro de luz, mas elas focam em mulheres, que normalmente são as chefes da casa, né? E elas realizam multirões educativos, então capacitam agentes locais, então isso também vai ser uma similaridade com o litro, e eles engajam as comunidades, então eles não vão lá simplesmente constroem e dão para elas, né? Então, traz esse protagonismo dos moradores. Isso também faz com que eles sintam que aquilo é deles, né? Então, cuidem melhor. Então, normalmente, quando a gente faz parte da construção, quando as comunidades fazem parte da construção, cuida muito melhor do que se é construído. Então, assim como eles têm uma tecnologia aberta, então se você for lá no site deles, vai ter o projetinho do banheiro ecológico para você poder montar. E daí aqui, né, tem as fotos aqui dos banheiros. Então, como vocês podem ver, eles são super simples, né? E são banheiros que a gente diz que são secos, né? Então, não tem a descarga, de fato. E daí, desde 2016, que foi quando eles começaram, eles fizeram um banheiro para 90 pessoas, para
e foram 196 mil litros de dejetos tratados e 1.300 pessoas envolvidas nas oficinas desses banheiros. Então, é um exemplo muito legal de como uma coisa simples pode afetar muito a vida das pessoas, né? Bom, e daí agora a gente vai falar sobre o ODS 7, que é o próximo ODS, né? E ele também vem nessa pegada de falar sobre recursos e o uso do recurso. Então, ali a gente estava falando do recurso da água, mas o recurso da água, aqui no Brasil principalmente, ele é muito usado para energia, né? A gente tem muita hidrelétrica. Então, acaba tendo aí uma competição entre a gente usa essa água para consumo ou a gente usa essa água para energia? Isso é o grande dilema, principalmente quando a gente tem as secas. Né, Brasília é um lugar super seco, São Paulo a gente vive passando, eu sou de São Paulo, né? A gente vive passando por secas, principalmente agora a gente vai entrar, né, no nosso inverno, que é bem seco, então a gente sempre fala, tem que economizar água, tem que economizar água. A energia está muito cara, então a gente precisa realmente se adequar aos trazer novos tipos de fontes de energia, né? Então, aqui, quando a gente está falando de ODS 7, a gente está falando de assegurar o acesso universal, confiável, moderno e uma parte super importante, a preços acessíveis. Então, quando a gente fala do norte do nosso país, por exemplo, muitas pessoas não têm acesso à energia, mas muitas pessoas têm acesso a uma energia que cai o tempo todo, ou é uma energia que é muito cara. Então, conta de luz, em algumas cidades, é muito mais cara do que, por exemplo, em cidades grandes, que nem aqui do Sudeste, por exemplo. Então, também a gente está falando da participação de energias renováveis, então a gente está falando de energia limpa, então estamos falando de energia eólica, energia solar. A gente também vai falar de eficiência energética, o quanto que os nossos equipamentos, né, quanto a nossa energia tem que caminhar até chegar na nossa casa. Então, vamos falar, né, aqui, por exemplo, de potencial distribuído, né? Quando você está falando de placas solares nas casas das pessoas e não de grandes geradoras, né? Então, a gente tem essa questão do acesso da energia limpa e da energia confiável, que você vai ligar o interruptor e ela vai estar lá. Para a gente, às vezes, muitas vezes parece, como assim, né? Como que a gente vai ligar o interruptor e não vai ter energia? Mas essa é a realidade de muitas pessoas aqui no Brasil. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o litro de luz, que tem tudo a ver com o ODS 7. E vou trazer alguns números aqui no começo, falando um pouquinho de qual que é o nosso problema, né? Então, falando um pouquinho da nossa causa, nosso propósito. Então, 80 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade no mundo inteiro. Isso é um dado do Banco Mundial de 2020, tá? Sendo que 2 milhões dessas 800 milhões, 2 milhões de pessoas não têm energia elétrica no Brasil. Isso é um dado do Ministério de Minas e Energia de 2019. E 6 milhões de pessoas ainda não possuem acesso à iluminação pública. Isso é 6 milhões de pessoas no Brasil, tá, gente? Isso é um dado do IBGE. E a gente tem 2,6% da matriz energética brasileira como solar. Então, a gente tem muita gente que não tem acesso à energia e num país com tanto sol, a gente só tem 2,6% da matriz energética solar. Então, daí vem a nossa solução. Então, o litro de luz, ele está presente em mais de 15 países e ele
usa energia solar para iluminar a vida dessas pessoas. Então, a gente não leva exatamente energia, mas a gente leva iluminação. Uma iluminação acessível para a população de baixa renda e com materiais simples. Que depois eu vou mostrar um pouquinho das nossas soluções, e vocês vão ver que tudo é pensado para ser o mais simples e mais fácil de montar possível. Além disso, por que precisa ser fácil e simples de montar? Porque a gente capacita os moradores para fazer isso junto com a gente. Então, assim como eu falei ali do Sana, aqui, e daí vem é engraçado que quando eu fui pesquisar esse projeto do Sana, eu não sabia que tinha tantas similaridades. Mas é muito interessante, porque a gente também capacita os moradores, né? Os comunitários. Então, a gente trabalha junto com a comunidade para poder instalar os postes, para poder dar os lampiões. Então, tudo isso é feito em conjunto, a gente não faz nada sozinho. E daí, a nossa Agenda 2030 aparecendo de novo. Então, além da energia limpa e acessível, a gente também trabalha com redução das desigualdades, porque muito do que a gente traz facilita as pessoas a estudarem, a cozinharem, a fazerem atividades noturnas que antes acabavam sendo negligenciadas. E também a gente está falando de cidades e comunidades sustentáveis, porque a gente está trazendo uma nova forma de iluminação e trazendo mais sustentabilidade nesse sentido. Então, muitos lugares que a gente vai, eu acabei de voltar da Amazônia, a gente fez uma ação lá agora no Tiradentes, e as comunidades elas tinham acesso à energia, elas tinham um gerador a diesel, né? Um grupo gerador a diesel. Só que ele não funciona o tempo todo. E daí é o que a gente está falando de ser uma energia confiável. E quando quebra? Quanto tempo demora para consertar? E o preço do diesel é muito caro. Então, daí a gente está falando de ser uma energia acessível. E também uma energia segura. Então, você vê muitos acidentes, né, com os geradores. Os geradores são barulhentos, os geradores são complexos, difícil de manter. Então, tem diversos problemas aí quando a gente está falando disso, principalmente em comunidades isoladas, né? Que é a maioria, quando a gente está falando de gerador, a maioria, a maior parte das comunidades que usam esse tipo de energia são comunidades isoladas. Quando você está falando de comunidades urbanas, você fala de segurança, por exemplo, você está falando de gato, da chance de você se eletrocutar, né? Dos moradores se eletrocutarem. Então, então, a gente abrange esses são os nossos principais ODS que a gente trabalha. Então, agora eu vou falar um pouquinho das nossas soluções. Então, a gente tem o poste, que é esse aí que vocês estão vendo, e ele é a nossa solução de iluminação externa, e ele é a nossa solução de iluminação pública, né? Então, como vocês, poste, né? Como chama já, ele é igual a um poste de rua, mas aqui eu acho que é uma questão importante da gente falar, que esse poste ele é feito para pessoas. Então, a gente coloca ele em lugares que as pessoas passam. Ele não é para iluminar ruas que carros passam. Ele é para iluminar o caminho das pessoas, para fazer o caminho das pessoas que andam a pé mais iluminado, mais seguro. E daí a gente tem os componentes, né? Que é a placa solar, que vocês estão vendo ali em cima. Daí tem o cano de PVC, que a gente coloca um pedaço para baixo, né? Faz um buraco, coloca o cano, coloca concreto dentro para segurar bem. Os módulos de LED, que são são com que ilumina. A garrafa PET, que é o nosso símbolo, né? Do litro de luz, mas ela também serve para proteger os LEDs da água. E
a bateria e o controlador de carga e circuito. Então, tudo isso fica naquela caixinha branca que vocês estão vindo ver ali em cima. E tudo isso é montado no dia com os moradores, tá? Agora, a gente tem o lampião. O lampião é a nossa solução móvel, daí ela pode ser interna para dentro de casa ou externa para você usar que nem uma lanterna mesmo. E todo lampião vem com uma plaquinha solar, que vocês vão... Que aqui na foto, por exemplo, tá ali que os lampiões estão em cima dessas plaquinhas. São plaquinhas menores do que o do poste. E você conecta igual um carregador que você conectaria na tomada, você conecta o lampião na plaquinha e coloca a plaquinha solar ali para fora da sua janela e vai carregar o lampião. Então, de novo, aqui a gente tem a placa solar que vem com um cabinho para carregar. A gente tem os componentes de PVC, que são o corpo. A gente tem os módulos de LED. A gente tem a garrafa PET, que, de novo, protege o LED. E a gente tem a bateria e um circuito. Então, esse aqui, cada morador que vai ganhar, vai montar o seu. E a gente monta junto. Uma coisa interessante é que a gente tem um manual, e esse manual a gente tem que escrever o menos possível. Por que que a gente tem que escrever o menos possível? Porque a gente quer usar imagens e imagens autoexplicativas, porque muitas vezes, quando a gente vai montar como morador, eles já estão receosos porque isso é uma tecnologia, é alguma coisa que eles sentem que eles não sabem, que eles não conhecem, que vai ser difícil. Então, já tem essa barreira de ser uma coisa que é diferente, de ser uma coisa que é muito complexa. E imagina se a gente chegasse com um manual com um monte de coisa escrita, com para várias pessoas que muitas vezes não sabem ler, não sabem escrever, ou se sabem, leem muito devagar, escrevem somente de letra de forma. Então, colocar mais essa barreira seria mais uma dificuldade que a gente teria que convencê-los a tentar. Então, quando eles olham e não tem nada para ler ali, já calma um pouco, já fala, não, vamos lá, vamos tentar. Então, e a gente faz tudo junto. E a última solução é a nossa solução interna, né? Que ela é uma iluminação fixa, igual a gente tem dentro das casas com acesso à energia formal. E a gente coloca os LEDs, né, no teto. E a gente tem o nosso interruptor, as placas solares ficam no teto, né, no telhado, e as baterias, o controlador, fica tudo ali embaixo. Essa aqui, eu vou confessar que é a mais, para mim, na minha opinião, é a mais difícil de colocar, porque é fio para lá, é fio para cá, então tem que fazer várias disposições, né, para colocar às vezes em um cômodo, no outro, para iluminar a casa inteira. Então, essa é um pouquinho complicada, mas também são coisas super simples, né? É só a gente conseguir não dar nó nos fios que tá tudo certo. Então, agora eu falei, né, um pouquinho de como que são as nossas soluções, e daí agora eu vou falar um pouquinho de como que a gente conversa com a comunidade, né? Então, a gente não... Eu lembro que eu falei lá atrás que a gente não chega na comunidade e entrega tudo pronto, né? Então, a gente tem toda uma metodologia de desenvolvimento social que vai desde o... Calma, vocês estão na minha frente agora. Desde o mapeamento, a análise, do primeiro contato, até a manutenção dessas soluções já instaladas na comunidade. Então, o que acontece? Mapeia e analisa comunidades que não têm acesso à energia, ou que têm um acesso irregular, ou que não têm acesso à iluminação pública,
a gente conversa com as lideranças comunitárias, então a gente nunca vai numa comunidade sem conhecer a liderança comunitária, sem conhecer uma organização parceira que já trabalhe lá. Então, esse estreitamento de laços com a comunidade para a gente é muito importante. A gente valida se aquela comunidade vai comportar, né, quantas soluções a gente vai ter naquela comunidade. Se, por exemplo, se é uma comunidade urbana, será que a gente consegue colocar poste? Será que vai chegar sol ali na nossa placa solar? Então, a gente olha tudo isso. Então, tem todo um lado de desenvolvimento social, que é a parte que a gente conversa com as lideranças, mobiliza a comunidade, chama os moradores para participar, e também tem a parte técnica, que a gente não pode instalar um poste solar num lugar que não bate sol. Então, isso é uma questão bem importante. Então, às vezes, comunidades urbanas que são muito verticais, né? Elas têm muitos sobrados, ou sobrados muito altos, acaba inviabilizando colocar esse tipo de solução ali. Então, depois desse primeiro contato, dessa validação da quantidade de soluções, da quantidade da viabilidade técnica das soluções, a gente começa, de fato, uma ação. E para a gente fazer uma ação, a gente sempre precisa de um parceiro. Então, a maior parte das nossas ações, né, elas são patrocinadas por alguma empresa que vai fazer ou o voluntariado corporativo, ou uma ação em área de influência, ou apenas uma doação filantrópica. Então, tem várias opções aí de envolvimento, que as empresas podem se envolver com a gente, e daí, fechada essa parceria, a gente vai lá e vai fazer a ação. Então, a gente começa com a escolha da comunidade, e daí a gente vai conversando, né? Então, tem a imersão na comunidade, para a gente entender quem são as lideranças, quantos postes a gente vai colocar, quantos lampiões a gente vai doar ali, e daí a gente instala um poste modelo nas comunidades que a gente vai colocar poste. Por que é importante esse poste modelo? Nesse poste modelo, a gente fala quem que a gente é. Isso a gente já andou pela comunidade inteira, mas a gente vai falar um pouquinho de quem é a gente, e a gente vai marcar uma reunião e chamar todo mundo para essa reunião. Nessa reunião comunitária, a gente vai explicar um pouquinho melhor o que a gente faz, por que eles estão ali, e entender quem que quer participar mais ativamente. E daí, a partir dessa reunião comunitária, a gente vai marcar um curso de formação de embaixadores. E isso é uma parte muito importante da nossa metodologia. Os embaixadores, eles são a conexão da comunidade com o Litro de Luz. E depois que a gente termina a ação lá na comunidade, a gente fica em contato com esses embaixadores e a gente forma uma rede de embaixadores. Então, eu estava contando para as meninas antes aqui da gente começar, que eu acabei de ir para uma ação lá na Amazônia e a gente levou 2 embaixadores de comunidades de São Paulo, a Léa, de São Bernardo do Campo, e o Léo, que é de São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. A gente levou eles lá para a Amazônia, para eles contarem um pouquinho da experiência deles com o litro, para eles participarem da ação. E isso é muito legal, depois ter a troca. E agora, no finalzinho de maio, começo de junho, a gente vai ter uma ação em São Bernardo, que vai vir um embaixador lá de Carauari, que é uma comunidade da Amazônia. Então, a nossa rede de embaixadores é a nossa joia do Litro de Luz. Então, a gente tem esse curso de formação de embaixadores e, a partir, né, daí, a gente vai ver quem que vai realmente ser vai se formar, de fato, como embaixador e vai ter essa tarefa
de ser a ponte, ser a cara do Litro de Luz na comunidade. Então, a gente vai ter reuniões com os embaixadores e, no fim, a gente vai ter a instalação dos postes, que vai ser na ação ou em montagem e entrega dos lampiões. A ação, ela é um momento de celebração, né? Depois de um trabalho de 2, 3 meses, a gente está ali efetivando o trabalho, concretizando o trabalho. Então, é um momento de muita celebração, de muita emoção, tanto para o Litro de Luz quanto para a comunidade. Então, é um momento que a gente está junto, se abraça, faz reuniões, né, compartilha. E depois, quando acaba, a gente tem a manutenção. Os embaixadores, eles estão nesse curso de formação de embaixadores, eles também aprendem a fazer as manutenções. Então, o que acontece? Quando a gente sai de uma comunidade, principalmente quando a gente está falando de comunidades mais isoladas, então, por exemplo, em Brasília, a gente atuou 2 vezes na comunidade quilombola Calunga. Então, são comunidades de difícil acesso, não é tão perto. Não, os embaixadores não têm internet o tempo todo para conseguir falar com a gente todos os dias. Então, a gente precisa deixar materiais e conhecimento com eles para que eles sejam capazes de resolver os problemas que surgirem. Então, uma coisa importante, né, que a gente sempre fala para eles, você precisa limpar pelo menos uma vez por mês a placa solar do poste e a placa solar do lampião, porque senão junta poeira e não vai carregar. E daí se não carrega, não tem luz. Então, a gente ensina quais podem ser os problemas. Às vezes pode ter soltado um fio. Então, eles precisam saber colocar o fio de novo. Pode ter queimado alguma coisa. Eles precisam saber trocar isso também. Então, essas pequenas coisas, né, a gente ensina, e se tiver algum problema mais complexo, a gente tem esse contato com os embaixadores. Então, esse é um pouquinho da nossa metodologia. Então, aqui, né, falando do engajamento comunitário, é toda essa mobilização que a gente faz, essa formação dos embaixadores. Os embaixadores, eles não são só essa ponte, mas eles são lideranças da comunidade ou possíveis lideranças. Então, por exemplo, às vezes a gente tem adolescentes que se destacam demais. Então, quando a gente foi, no final do ano passado, a gente fez uma ação numa comunidade quilombola aqui de São Paulo. E teve a comunidade escolheu só adolescentes como embaixadores, porque eles são a futura liderança. Então, foi muito interessante. Eles não queriam que a liderança formal, né, o líder comunitário, fizesse parte. Eles queriam que os futuros líderes da comunidade se formassem embaixadores. Então, acaba sendo uma escolha muito da comunidade, e eles participam desse curso, sempre estão em contato com a gente, e a gente sempre traz eles para ações em outras comunidades, como eu falei, e também para workshops. Então, a gente sempre coloca eles em evidência. Daí aqui, né, falando um pouquinho dos tipos de comunidade que a gente atua. Então, vocês já me ouviram falar de comunidades urbanas, eu falei aqui de comunidades quilombolas, falei que eu fui para a Amazônia, então, comunidades ribeirinhas e comunidades de indígenas, e a gente também trabalha muito no sertão nordestino. Então, o ano passado, a gente teve uma ação em Caetité, na Bahia, que foi muito grande. Então, lá a gente tem uma planta eólica muito grande, mas ela acaba não conseguindo abastecer as comunidades que moram em volta dela. É uma coisa muito surreal isso, né? E daí, falando um pouco
de onde que veio o litro, né? Então, como que tudo isso surgiu, né? Da onde que veio? Então, como vocês sabem, a gente tem a nossa camiseta aqui, ó, é uma garrafa PET. E por que isso? Essa organização foi inspirada na lâmpada de Moser, que é uma ideia de um mecânico brasileiro lá de Minas Gerais, que na época de 2001, 2002, quando a gente estava tendo muito apagão, ele teve essa ideia de economizar energia durante o dia. Então, ele tinha lá a oficina dele e ele achava muito escura, então ele sempre tinha que acender a luz. Mas como tinha que economizar energia, ele começou a bolar outros jeitos. Ele pegou uma garrafa de refrigerante ou de água transparente, encheu de água, colocou um pouquinho de alvejante para não dar aquele limo, aquela coisinha verde, assim, que depois de um tempo a água começa a criar, e colocou metade para cima e metade para baixo do telhado dele. E durante o dia, a luz do sol bate ali e refrate. Então, ele aumenta essa iluminação desse buraquinho e é equivalente a uma lâmpada de 60 watts. Então, isso foi lá em 2001, 2002. E daí ele instalou na comunidade dele, nos vizinhos, enfim. E isso foi para o mundo, essa ideia foi para o mundo, né? Então, lá em 2011, um filipino, Ilaque Dias, foi quando teve o tsunami lá nas Filipinas, né? Ele descobriu essa ideia e como estava aquele caos decorrido do tsunami, ele começou a implementar essas soluções nas casas das pessoas. Então, porque eles não estavam sem luz, né? Então, para as pessoas conseguirem fazer as coisas do dia a dia. E ele criou o Litter of Light, que é um movimento internacional. E em 2014, o movimento volta para o Brasil com o Vitor Belota. Então, hoje, a gente já está em 6 cidades brasileiras. Então, Brasília, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Campina Grande e Manaus. Então, a gente está nas 5 regiões do Brasil. A gente tem aproximadamente 230 voluntários. São mais de 3.700 soluções instaladas. E a gente já impactou diretamente mais de 20 mil pessoas. Hoje, a gente não instala mais a lâmpada de Moser. Hoje, a gente trabalha basicamente com as soluções de iluminação noturna, né? A lâmpada de Moser, ela só funciona de dia. E a gente, né, já falando um pouquinho, né, do que a gente já passou no Fantástico, já passou no Caldeirão do Hulk, então a gente já tem algumas aí reportagens e publicações. E a gente foi reconhecido por alguns prêmios, né? Então, um muito importante foi em 2016 o St. Andrews Prize for the Environment. Esse prêmio foi o prêmio que fez a gente fazer a primeira ação na Amazônia. Então, ele foi uma virada um divisor de águas para o litro, porque foi quando a gente conseguiu conquistar essa floresta tão grande e um lugar e uma região que precisa muito da atenção e muito desse tipo de solução. E em 2017, a nossa metodologia foi reconhecida como tecnologia social da Fundação Banco do Brasil, e em 2019 o nosso lampião foi reconhecido como tecnologia social. Então, isso é parte de muito orgulho nosso. E como eu falei, né, a gente tem vários parceiros. Então, a maior parte aí que vocês podem ver é basicamente empresas de
de energia, então, AES Tietê, CPFL Piratininga, Enel, Votorantim Energia, EDP, EDF, AES Brasil. Então, a gente tem muitos apoiadores aí. E a gente também, né, tem alguns apoiadores parceiros, fornecedores aí. Então, a Azul, que faz possível a gente trazer pessoas de Manaus para São Paulo, de Brasília para Manaus, de fazer essa mistura que é o litro de luz. E, bom, eu acho que é isso. E daí acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Ana, excelente. Nossa, adorei o litro de luz, eu não conhecia. Já tinha ouvido falar e não consegui participar do evento que teve do MBA lá da Exalc, né? Que você participou. Acho que foi você que participou? Ou foi Acho que foi a Tayana. E aí eu não consegui, né, participar. Mas, assim, é realmente muito interessante essa questão de poder levar essa possibilidade de iluminação para lugares que não chegam, né? Ou então, é como você falou, é muito caro, é muito perigoso você ter um combustível ali que pode realmente ser muito perigoso para as famílias, né? Gostei também, não conhecia a questão do banheiro, né? Como você falou assim, você também não tem muito conhecimento dele em si, mas, assim, realmente é bem interessante, porque, como eu falei, né, já tenho comentado com você, venho dessa parte do saneamento, e as dificuldades que as pessoas têm nos lugares que não tem a rede, né, de água e de esgoto, é muito preocupante. Isso impacta totalmente na saúde pública. São direitos elementares, né, gente? Que a gente não acredita que ainda tem tanta gente sem acesso, né? Ana, é fantástico. Eu vou pedir para a Cristiane e Cláudia abrirem a câmera. Estamos tão em pouca gente, vão fazer uma roda aqui, como se estivéssemos sentados numa mesma mesa. Akira, boa noite. Que bom te rever, querido. Eu acho que assim é muito importante a gente aproveitar momentos assim que estamos entre pares e pessoas com a mesma visão, né, de sustentabilidade, de anseios, de buscar soluções e de compartilhar esse pouco de conhecimento, né? Porque assim você vê, são poucas coisas. São poucas estruturas, mas que, quando bem empregadas, leva tanto alento e permite anseios maiores de comunidades que não têm nada, né? Então, assim, no início, quando estava só eu e Ana aqui conversando, antes de começarmos a reunião, eu comentei com ela que, assim, muitas vezes a gente olha o nosso país com essas dimensões absurdas, né? E ambientes tão diferentes, com realidades muito diferentes, e mesmo na vulnerabilidades distintas, porque cada região tem um ecossistema que compromete alguns fatores de acessibilidade, de capacitação, né? E de levar isso para eles, isso é fantástico, né? Muito bom. Podem abrir a câmera e falar. O Akira colocou aqui no chat, né, que ele conheceu o Vitor Belota em 2014, em Brasília, e pôde ver os primeiros protótipos na UNB. Muito legal. O litro de luz eu já conheço realmente desde 2014 ou 2015, agora não lembro direito quando foi a data, mas a tia do Vitor trabalha na Caixa Econômica, e através dela eu conheci o projeto Litro de Luz, entrei em contato com o Vitor na época, nos encontramos, né?
e eu vi uma turminha montando os protótipos lá no Departamento de Tecnologia, lá na Universidade de Brasília, e até me coloquei à disposição, falei, o que eu posso ajudar vocês dentro desse projeto, né? Mas aí os caminhos meio que se divergiram e eu não consegui mais fazer contato com ele. Nós até chegamos a fazer uma visita numa unidade chamada Meta Reciclagem, aqui próximo de Brasília, que faz reciclagem de material eletrônico. Não sei se era alguma coisa que ele estava pensando em fazer de futuro, né? Mas, assim, eu tenho, nesses anos todos, já passou um bocado de tempo aí, mas sempre revejo e acompanho, de certa forma, o Litro de Luz. Né? Participei do evento, né, com a Tayane. Foi muito legal assim, a gente pensar em várias ideias de como divulgar o Litro de Luz aí pelo Brasil. E eu fico imaginando se um dia você conseguisse juntar o Litro de Luz com a Teto, né, com a Gerando Falcões e tantas outras ONGs, né, que trabalham com essa diversidade, com a busca na ajuda dos mais necessitados. Imagina como é que a gente poderia construir muitas coisas se estivéssemos mais próximos e mais juntos. Tá? Parabéns, Ana Luísa. Eu desejo aí muito sucesso para frente para o Litro de Luz. E não sei se ainda posso ajudar alguma coisa, mas me coloco à disposição. Ah, legal. Lá em 2014, 2015, o Litro era o Vitor Belota e uma maletinha que ele levava para todo lugar para construir os circuitos, né? Desde lá, a gente agora tem pessoas contratadas, não são muitas, mas temos aí. Inclusive, esse é um desafio que a gente tem, né? Lidar com voluntariado e pessoas full-time, porque a gente sabe que correm em ritmos diferentes. Então, é um dos nossos desafios de gestão aí, mas é muito gostoso. E a gente, né, daí falou de participar, a gente sempre tem processos seletivos para voluntários, então a gente tem a nossa célula de Brasília, né? Acho que aqui eu estou falando com a maioria de Brasília. Acho que a nossa sede aí em Brasília é lá na UNB, que é onde fica guardado os nossos materiais, onde ocorrem as reuniões. E, enfim, a gente sempre tem... a gente acabou de fazer uma oficina, né, com o Impact Hub, aí de Brasília. E, enfim, agora estamos voltando às atividades presenciais, então sempre tem alguma feira, algum workshop que é possível de participar. Então, tem as nossas redes sociais, que é @Litro de Luz Brasil, então não sei depois se eu posso colocar aqui no chat, mas, enfim, acho que toda ajuda é bem-vinda, a gente é super aberto para ter voluntários de todas as idades, enfim, acho que é isso. Ana, Cristiano quer falar? Pode falar, depois eu falo um pouquinho. Eu queria saber, assim, o protótipo, né, o projeto é muito bacana e assim, efetivamente, você percebe a facilidade, né, de adoção. Eu fico perguntando, assim, o quanto isso daria de conforto e de economia, né? Por exemplo, se essas soluções fossem adotadas de uma maneira sistematizada em comunidades mais carentes, mesmo urbanas, né? Porque, assim, a gente vê a dificuldade, a gente sabe que tem a tarifa social de energia, essas coisas que geram uma economia, um custo menor, né? Mas uma solução assim extinguiria essa tarifa social, né? E assim ajudaria também o governo, né? Eu acho que assim, é para os dois lados a economia, né?
ações, por exemplo, assim, eu estou pensando aqui na nossa região aqui, Brasília, a gente vê ali a cidade estrutural, né? A dificuldade que é as comunidades, a gente vê as primeiras fileiras com eletrificação, coisa e tal, mas o para dentro, assim, é um sem nada de luz, sem nada de banheiro, sem nada de nada, né? Então, e mesmo assim, eu morei, como eu falei, 25 anos em Belo Horizonte, as grandes favelas que tem no meio da cidade, né? No meio, não é na periferia, no meio, em alguns pontos estratégicos da cidade, sempre numas pirambeiras, né? As primeiras filas até chega iluminação e tem água e esgoto, mas as para dentro, quase nada, né? Eu uma vez fui pagar uma promessa, fazer um Cosme e Damião, levar doce, e aproveitei e falei assim, arrecadei com o pessoal do trabalho umas cestas básicas, falei, não vou entregar aqui embaixo, eu vou subir a favela. Quase que eu apanhei do povo. Porque eu falava assim, a gente entrega aqui porque é confortável, né? A zona de conforto das primeiras casas, né? Que você se sente segura. E eu falei, não, esse ano eu quero subir, quero entregar lá no meio. O povo da favela não queria, né, que a gente entrasse, acho que não quer, primeiro para ver, primeiro porque tem muito tráfico no meio, tem bandido, tem não sei o quê, né? E também porque aqui embaixo fica as famílias privilegiadas, né, amor, deles. Então, eles é que queriam receber a cesta, o doce, né? Então, assim, imagina o tanto que faria de diferença na vida se isso tudo pudesse ter acesso a isso, né? Sim, acho que eu só lembrei de uma coisa que a Kíria falou, que, né, se juntasse o teto, se juntasse o Litro e o Gerando Falcões, acho que são organizações parceiras nossas, então a gente, o teto, eles sempre ajudam a gente nesse mapeamento, né, de comunidades, então vira e mexe a gente está conversando com eles para alguma comunidade que eles já atuaram, então eles já sabem que daí com quem que a gente tem que falar e tal, então a gente sempre trabalha assim. E Gerando Falcões do ano passado, agora eu estou meio perdida por causa da pandemia, mas na pandemia a gente fez uma parceria com eles para um GT, um grupo de trabalho de alimentação. Então, eles ajudaram a gente com cartões de alimentação e a gente fez essa distribuição das comunidades que a gente já atuou. Então, foi um momento muito, muito interessante de parceria. Espero que a gente possa fazer novas parcerias também com eles. E daí, falando um pouquinho, né, dessa questão de ser uma solução mais sistêmica, né? Então, dentro do Litro, a gente tem discussão, a gente leva iluminação, né? Então, a gente sabe que a gente não resolve todos os problemas, né? A gente resolve alguns. E isso acaba sendo uma discussão grande de será que a gente consegue um dia levar a energia de fato, né? Será que a gente consegue fazer com que a rede elétrica chegue nessas comunidades? Então, são todas coisas que a gente discute internamente, que a gente espera que a gente possa ajudar. E na verdade, quando a gente está falando, a gente se considera muito um negócio social, né? Que a gente está ali para resolver um problema, uma demanda que tem na sociedade. Então, o grande sonho de um negócio social, né? De uma organização social é não precisar mais existir, né? Porque o nosso problema foi resolvido.
Então, que a gente possa partir para outros problemas também, né? E que realmente que a gente consiga, e a gente, nosso lema, né, é iluminar o Brasil uma garrafa de cada vez. Então, a gente quer chegar a cada vez mais pessoas com cada vez mais qualidade, né? Então, que a gente consiga... a gente agora mudou, por exemplo, a bateria do nosso poste não é mais uma bateria de chumbo ácido, chumbo ácido é o tipo de bateria do carro, por exemplo. Agora, a gente tem uma bateria de lítio, então, que dura mais tempo, então, ele dura 10 anos essa bateria. Então, antes ela durava entre 2 anos e meio, 3 anos e meio. Então, a gente já fez essa melhoria. Então, a gente sempre está buscando fazer melhorias, tanto na nossa tecnologia, como na maneira que a gente atua com as comunidades, para que o nosso impacto seja cada vez mais efetivo, para que as pessoas realmente saiam dessa situação de vulnerabilidade, né? Então, sempre buscando aprimorar e buscando parcerias para a gente fazer isso de uma maneira cada vez mais efetiva. Ei, Bruno, tudo bem? Nós estamos aqui trocando ideia. Quiser falar, o Cristiano ficou de falar, a gente acabou interrompendo, desculpa. Está sem som. Tá no mudo. Olá, boa noite. Eu vim aqui para prestigiar a Ana, sempre que possível eu acompanho as apresentações da Ana. Olá, Ana, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bem? Tudo. Legal. Cristiano, acho que se você quiser falar. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem. Prazer. Obrigado pela apresentação. Para mim é novidade, eu não conhecia esse projeto. Achei muito interessante, bacana. Eu trabalho numa empresa de bombas hidráulicas, ela chama Ebara Bombas Américas do Sul, e alguns anos, de uns 3 anos para cá, a empresa vem trabalhando também com essa questão de levar nossos produtos para regiões remotas, onde não chega energia elétrica, né? Então, a gente trabalha com bombas o nosso foco é mais em irrigação, né? Então, a gente leva um equipamento voltado, carregado por energia solar, né? E faz toda a irrigação das plantações, desses locais remotos. Ajuda a bombear a água e irrigar, né? Isso mesmo. Legal. Eu achei bem bacana. Eu fiquei assim, só com uma dúvida. Nesses postes, como funciona a reposição dos componentes quando acaba falhando uma placa? São doações? Como que é isso? Eu acho que eu nunca vi uma falha de placa, por exemplo, mas lembra que eu falei dos embaixadores? Então, a gente capacita eles para eles fazerem, né, essas pequenas manutenções, e a gente deixa com eles um kit, né? A gente deixa alguns kits, assim, para pequenas trocas. Então, de algum fusível, algum fio, mas esse é limitado, né? Então, o que a gente também quer que essas comunidades e que esses embaixadores sejam capazes de fazer, né? Então, por isso que a gente tem essa questão da liderança comunitária, seja capaz de mobilizar a comunidade, porque principalmente quando você está falando de poste, é da comunidade, né? Apesar de, por exemplo, estar na frente da casa de alguém, mas ilumina o caminho, quantas pessoas que passam por ali. Então, a ideia é que eles consigam mobilizar a comunidade para conseguir arrecadar esse dinheiro. E repor, né? E fazer a reposição, a manutenção. Legal. Sim, mas também a gente tem tentado parcerias para fazer também essas ações de manutenção. Então,
Agora a gente vai ter algumas ações de manutenção, então, que vai ser também patrocinada por uma empresa. Agora eu não vou me lembrar qual, mas vai ser patrocinada por uma empresa vai ter em Brasília, vai ter em São Paulo, vai ter no Rio de Janeiro, em Florianópolis, em Manaus e Campina Grande. Então, assim, vai ter em todos os lugares agora, todas as células vão receber uma ação de manutenção. Então, também isso está virando, como a gente está, né, virando essa chavinha de aumentar o tempo do nosso impacto, não só pelos componentes que a gente coloca nas nossas soluções, então, por exemplo, a mudança da bateria, mas agora também a gente está buscando arrecadar dinheiro para especificamente ações de manutenção. E ampliação, não? Só a manutenção das comunidades? Não, a ampliação, sim. Então, isso são as ações, que novas ações, né? Mas agora a gente está olhando também para a manutenção mais ativamente. Isso acabava sendo uma coisa um pouco mais reativa, mas agora a gente está buscando isso mais ativamente. Então, é a maturidade da organização também aí crescendo. Que legal. Posso comentar? Claro. Lá atrás, quando depois que eu conheci o Vitor, eu comecei a acompanhar, eu ouvi alguns relatos também, né? E o que era interessante, né? Aí para o Cristiano também ter uma ideia, é que eles vão na comunidade muito tempo antes. Desculpa, eu não sei se falou isso, porque eu perdi a sua apresentação, tá? Desculpa, Ana. Mas é isso, eles vão para a comunidade muito tempo antes, porque eles têm que conversar com a comunidade, eles têm que conquistar a confiança daquela comunidade, né? Entender as necessidades e fazer essa construção junto com essa comunidade, para que eles possam se apoderar disso e não simplesmente estar recebendo doação de alguma coisa, né? Os circuitos são muito simples de se montar. Para quê? Para que a própria comunidade seja ensinada a soldar, a juntar os componentes, a montar, a concretar o poste, a instalar e tudo mais. Então, tudo foi feito de uma forma muito simples para que ficassem esses embaixadores, aquelas pessoas que representam ou que estão ali, têm mais força dentro da comunidade, para que eles possam construir novos postes se for necessário, dar essa manutenção. Então, eles qualificam aquela comunidade para dar continuidade no processo. Em alguns casos, esse trabalho, inclusive, serve para quê? Para negociar com os donos da comunidade. Às vezes, naquela área, por conta de uma questão de tráfego ou domínio, eles falam assim, não, você pode colocar o poste daqui para frente. Daqui para lá, eu não quero luz. Eu acho que ali ainda eu preciso que esteja tudo escuro, porque é onde é a minha rota de fuga, caso necessário. Então, esse trabalho é mais incrível porque eles conseguem desenvolver essa confiança, esse nível de confiança para desenvolver o trabalho, porque o poste é o último das coisas. Muito mais forte é o que eles fazem com essa comunidade, que tem tanta dificuldade, que sofre um preconceito, vive numa condição muito precária, né? E, principalmente, uma coisa que eu fiquei, assim, que me chamou muita atenção, né, era a violência contra a mulher, que era um fato, e ainda é um fato muito grande, em comunidades onde você não tem esse suporte, não tem iluminação, né? A mulher que trabalha fora, volta de noite, está passando por aquele lugar escuro, né? Aquela menina que está estudando, está na faculdade, está se esforçando e passa por um caminho que não tinha mínimas condições, e o litro de luz levou isso para esse lugar. Levou dignidade, levou um mínimo de segurança para essa comunidade. Isso trouxe uma diferença muito grande para elas principalmente, né? Mas o bonito do trabalho que eu posso dizer é isso, é fazer com que eles se sintam donos daquilo. Não foi uma doação, não foi chegar lá, pôr teu poste, pum, acabou, tchau, gente, se vira. Não, existe uma construção muito maior, muito mais bonita que foi feita antes disso. O poste é só a cereja do bolo,
Exato. E acho que também tem uma questão muito da psicologia aí, né, também, porque imagina a gente chega na casa de vocês, né, eu chego na sua casa e falo, não, vou colocar um poste aqui. Você vai falar, mas quero um poste aqui. Eu não preciso de um poste aqui, eu preciso de um poste ali. Então, não tem ninguém melhor do que as pessoas da comunidade para falar para a gente onde que é perigoso, onde que os idosos normalmente caem, porque não conseguem enxergar que tem um degrau, que fica escorregadio quando chove. Então, quando a gente está, né, principalmente em comunidades urbanas, quando a gente está mapeando quais são onde a gente vai colocar os postes, a gente faz isso junto com os moradores. A gente tem até um nome para isso, que é uma etapa da metodologia que chama mapa falante. Então, que a gente vai com mapinha realmente da comunidade, junto com os moradores ali na reunião comunitária, em uma das visitas da comunidade, e vai marcando, tipo, aqui precisa colocar um poste. E a gente faz também isso de noite. Então, a gente anda ali no escuro junto com os moradores e fala, não, aqui realmente é escuro. Porque, às vezes, quando a gente olha de dia, a gente fala, não, aqui parece escuro. Mas, às vezes, tem alguma casa que bota sei lá o quê, não sei o quê. Então, tem todas essas nuances, assim, da convivência em comunidade, né, que a Akira trouxe. Então, e realmente, assim, tem lugares que alguns moradores que, às vezes, querem enfrentar mais ali quem domina a comunidade, fala, não, coloca aqui, porque aqui vendem, né, aqui vendem drogas, aqui vendem sei lá o quê. E daí a gente fala, não, mas a gente não pode também bater de frente, né, então a gente tem que, porque a gente também quer que aquilo fique. Então, se a gente coloca em algum lugar que atrapalhe muito também, né? Então, que não esteja de acordo com a comunidade como um todo. Então, mesmo que a gente colocar na frente da casa de um morador que não quer que tenha um poste ali, a gente não coloca. Porque é isso, porque se a gente for lá e colocar contra a vontade desse morador, ele vai pegar simplesmente e tirar o poste. E não é isso que a gente quer. A gente quer que esse poste fique, que esse poste seja usado. E um detalhe, acho que importante do poste, a gente concreta a base, mas a parte de cima, a cabeça do poste, que é a parte que a gente monta, e que tem a placa solar e que tem a bateria, que são os dois componentes mais caros da nossa solução, ela é solta. Então, ela é removível. Então, porque você precisa, se acontece alguma coisa, se ele para de funcionar, você precisa tirar para ver o que é. Você não vai fazer a manutenção em cima do poste. Então, se a gente não tem esse senso de pertencimento, o poste some. Assim. Então, é realmente fazer com que nosso principal desafio é realmente fazer com que esse senso de pertencimento, de que é meu, é nosso, tá aqui para todo mundo usar, surja, né, dentro de cada um que passe ali e veja o poste. Então, isso é sempre um cuidado muito grande que a gente tem, onde a gente coloca esses postes. Porque o lampião cada um leva na sua casa. Acaba sendo da pessoa, né? Agora o poste não, o poste está ali. E comunidades urbanas, normalmente, é bem complicado de se trabalhar, porque tem muita gente que volta para casa só para dormir, porque sai, tá escuro, volta, tá escuro, e passou o dia inteiro trabalhando fora da comunidade. Então, tem gente, às vezes, que nem conhece os seus vizinhos. Então, quando a gente está falando de comunidades urbanas, fazer com que isso seja realmente uma comunidade é um desafio grande. Eu acho que trabalhar, como você falou, né, nas comunidades, não é só chegar ali e colocar. A pessoa ela tem que sentir que aquilo é dela, para ela ter o cuidado, né? Isso eu acho que é desde criança, né? Desde que o pai vai lá e ensina a fazer e não vai lá e dá, a pessoa ela começa a ter, se não é meu e eu vou cuidar. Respeitar, né? Sim, O que é partilhado, o que é compartilhado, o que é distribuído, e entender que aquele bem
comum, da comunidade. Pode até estar na frente da sua casa, mas ele é da comunidade para a comunidade, né? Isso é uma questão de cultura e formação, o processo de educação, de respeito, né, a esses bens comuns, ainda é uma coisa que, assim, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Porque a pessoa, quando não respeita, ela se sente no direito de depredar, destruir, tirar, arrancar pedaço, né? E isso é horrível, né? Mas é uma questão de cultura mesmo, né? Estamos num processo de amadurecimento do país como um todo, né? A gente costuma falar, estamos em desenvolvimento. Eu às vezes fico danada com essa expressão, porque como é que eu posso estar em desenvolvimento com quase 500 anos, mais de 500 anos de existência, né? Mas quando a gente olha para o resto do mundo, né? O primeiro mundo lá, a Europa, tem 1.500, né? A gente fala assim, nossa, realmente estamos em formação, né? E o quanto é difícil formar, né? O quanto é difícil ter um consenso para o senso comum, né? Por isso que quando a gente fala comunidade, né? Algumas pessoas não gostam nem da expressão, porque assim, realmente a comunidade, o objetivo maior é a difusão do senso comum, né? Do mesmo nível, do pertencimento, da abrangência, da distribuição, da igualdade, da acessibilidade, né? Isso é complicado. Ana, muito bom, eu gosto muito, é um assunto que me atrai muito, me mostra caminhos possíveis e assim, que a gente deve estar sempre permitindo que as crianças cada vez mais novas tenham essa visão e consigam enxergar essas possibilidades, esses caminhos, né? Porque os filhos levam para dentro de casa o senso do pertencimento, que às vezes o pai não aprendeu, né? Acho que é muito isso. Ana, quem que é o contato aqui em Brasília? Giovana. Agora, não sei se eu vou pegar aqui o e-mail dela. Tá? Se puder colocar no chat aí. Deixa eu Se eu consigo fazer contato com ela. Mas é muito bom, muito enriquecedor. Eu não conhecia o ITS Brasil, e foi lá que eu vi as primeiras coisas falando sobre os projetos do Litro de Luz. Ai, que legal. Acho que é isso. Não sei se alguém mais tem. A Cláudia pediu desculpa, ela precisou sair porque ela estava com problema, ela estava assistindo do celular e estava acabando a bateria. Ana, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Com relação aos órgãos públicos, prefeituras, do governo, né? Eles dão algum apoio, suporte, ou eles não querem saber? A gente acaba não fazendo muitas parcerias com órgãos públicos, mas a gente tem várias parcerias com empresas de energia, tanto concessionárias, né, principalmente concessionárias, de projetos de eficiência energética. Então, a gente já fez muitas ações
com verba que vem dessa parte de eficiência energética. Então, CPFL, Enel, EDP, então acaba sendo muito por essa via, assim, que não é especificamente diretamente das vias públicas, né, as entidades federais, estaduais ou municipais, mas acaba sendo uma ferramenta aí federal, né, de eficiência energética. Então... Cristiano, assim, eu vou dar uma minha opinião baseado no que eu ouvi da Teto. O trabalho da Teto, tanto quanto da Litro de Luz, não é muito na população marginalizada. É naquela população que não está nem nesse limite. Está fora desse limite, né? É uma população que às vezes está fora dessa estatística e fora da visão do que o governo enxerga como população necessitada, tá? Então, a dificuldade que eu vejo quando se trabalha com esse conceito de trabalhar a população mais vulneráveis realmente é muito difícil, porque, inclusive, elas não são vistas pelo governo, pelas políticas públicas. São pessoas que realmente, para o Litro de Luz chegar ali, é porque está muito ruim. Para chegar naquele ponto, é porque está muito ruim. Então, populações estão fora da linha. É porque assim, o custo para se implantar qualquer tipo de cabeamento ou subestação para distribuição de uma energia elétrica em regiões ribeirinhas, distante dos centros urbanos, é inviável. E, assim, é caro, né? Você não consegue ter acesso nessa determinada região. E aí, efetivamente, tem que ser projetos assim disruptivos, né? Durante muito tempo, o governo chegou a colocar alguns, igual a Ana falou lá, tem um gerador a diesel, não sei o quê. Teve uma época que o governo distribuiu isso nessas regiões ribeirinhas e comunidades distantes, né? Mas distribui e não garante o óleo diesel, não garante a manutenção e não garante nada. Não garante. Porque, assim, infelizmente, o nosso governo ainda eu te dou, mas não te ensino a fazer, né? Porque, assim, vem o projeto e entrega o bem, mas eu não te ensino a cuidar, eu não te capacito a evoluir a estrutura, né? Quanto foi investido, e eu falo assim porque eu participei de alguns projetos para implantar, como é que chama? Poço artesiano, para levar água potável para algumas regiões no sertão de difícil acesso. E aí chegou lá, fizeram a cisterna, demorou 5, 6 anos para entregar o gerador, o motor, para poder ajudar a bombear a água. Quando começou a bombear a água, viu que a água era muito salina, aí tinha que fazer um outro processo para dessalinizar a água para poder ser potável e beber. Entendeu? Nunca é feito um estudo, um projeto fio a pavio, ponta a ponta, né? E, assim, infelizmente, as políticas públicas, os projetos de implantação, eles perpassam governos. E o novo governo que entra fala assim, para tudo, vamos fazer outra coisa, porque isso não está dando certo, isso está comendo dinheiro e não está dando certo. Sabe Ou qual? é porque é do outro e eu sou contra. E isso não tem meu nome, não fui eu que inaugurei, não vou fazer mais. E infelizmente, o Brasil ainda tem esse problema. E todas as vezes que você envolve o poder público da região, na verdade, você não envolve o poder público, você envolve a pessoa que está no cargo. E ela ser a senhora do projeto. Isso é difícil, né? Isso é uma coisa realmente que a gente
toma bastante Cuidado. mas a gente às vezes tem apoio mais pontual em algumas ações de entidades do governo. Então, eu me lembro de uma ação que eu fui na Paraíba, que a gente usou, que a gente teve o transporte feito da onde a gente estava dormindo para as comunidades pela prefeitura. Então, eles disponibilizaram isso, mas são algumas pequenas coisas assim que ali na nossa conversa, né? Então, a gente dormiu a gente também dormiu num lugar que era um centro comunitário da cidade. Então, tem algumas coisas assim que a gente conversa realmente com as prefeituras, né? Sempre quando a gente está fazendo os projetos, vira e mexe tem essa interlocução com a política ou com as entidades municipais, estaduais, normalmente municipais. Mas a gente nunca teve financiamento de entidades públicas. Mas a gente também, por exemplo, o ano passado, na comunidade quilombola que a gente atuou aqui em São Paulo, a gente teve muito apoio do ITESP, que é a entidade estadual que cuida de quilombos. Então, a gente teve o acompanhamento deles, eles que levaram a gente para conhecer. Então, todo esse processo foi com o apoio deles. Então, algumas coisas a gente tem essa interlocução, mas acaba sendo mais nesse sentido de apoio, de apresentar, de ajudar no transporte, enfim, mais nesse sentido. Eu posso só defender um pouquinho o outro lado. Eu vive até então na prefeitura. E, na verdade, assim, não, mas é porque às vezes, o que é difícil, que nem um financiamento de uma prefeitura, o projeto tem que sair de lá de dentro. Para ir, então, conseguir realmente um dinheiro em algum outro órgão, né, acima. E também, às vezes, muitas pessoas, elas falam assim, mas a prefeitura fez, então a prefeitura vai ter que cuidar sempre. Você me deu, e é dado, e pronto, não vou fazer nada. Aí eles vão lá e baixam na prefeitura, agora tem que fazer a manutenção, tem que fazer isso. Eu vejo que o método que eles usam para chegar e fazer com que eles pertençam e tenham os embaixadores que venham e trabalham, é diferente do que se é um órgão público que vai lá e coloca lá. Porque a partir do órgão público colocado ali, então, você colocou... É obrigação do Estado, do município, da União, e aí tipo assim, eu não entro mais com o meu envolvimento, né? E ali eles falam assim, não é um órgão, né? É uma ONG. Até a prefeitura, ela falou, ajudou, levar, dava transporte, então consegue fazer algumas coisas, mas não o todo. Mas eu acho que tem que ter envolvimento, sim, tem que ir lá e conversar com as prefeituras, locais, ter esse envolvimento. Eu vou só pedir que eu vou parar a gravação, então eu vou fazer só um agradecimento e a gente pode continuar conversando, porque senão a gente vai aqui, vem uns assuntos e vai, né? Então, assim, Ana, agradeço demais. Ariela, obrigada pelo suporte. Meninos, que bom que vocês estiveram aqui. Infelizmente, a comunidade não veio, mas eu tenho certeza que eles vão assistir, porque assim a gente tem tido bastante audiência nos nossos webinars gravados. Mais uma vez, muito obrigada. Tá? Pode fazer seu... Muito obrigada por convidar a gente, né? Realmente, eu acho que com a pandemia a gente ficou um pouquinho cansada desses webinars, mas com certeza está gravado, espero que consigam aproveitar bastante aí. E a gente fica super à disposição para conversar, então... eu passei ali o contato da Giovana, que é de Brasília, mas o Lucas tem o meu contato, tem o contato da Tayane, então estamos aí abertos para qualquer conversa, então chamei a gente pelas redes sociais também. Muito obrigada.
Obrigada a todos.